Boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Bom estar com vocês mais uma vez. Fazia tempinho que a gente não vinha para cá, né, para estar com vocês, mas é uma alegria grande, né, poder, uma responsabilidade grande, poder também substituir, né, a reverenda, que deve estar lá em Dubai, né, descansando, de férias, não é verdade? Deu um pulinho logo ali, né? Mas é bom demais a gente tirar este tempo de descanso, né? Nosso Deus já nos ensinou a fazer isso, deixando o princípio do descanso. Então isso é fundamental, né? Para todos e também, claro, na vida de um pastor, na vida de uma pastora, né? É muito importante que a igreja sempre possa encontrar o seu pastor descansado, né? Na sua mente, na sua alma, né? Para poder continuar ministrando ao Senhor. Muito bem, quero compartilhar um texto com os irmãos, um texto muito conhecido, no Salmo 133, e gostaria de, nós vamos nessa noite conversar um pouquinho sobre as bênçãos, né, que a unidade, né, traz de Deus para nós. Nós sabemos, né, da força que tem a unidade, da bênção que é ser uma igreja unida. Então a gente quer relembrar, né, no seu coração, relembrar na vida da igreja esse princípio, né, ensinado por Deus, que é fundamental na caminhada da igreja. Então, com a mesma reverência, né, que nós estamos tendo até agora, nós vamos proceder com a leitura do Salmo 133, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para alguns dias, para sempre, né? Glória a Deus, né? Pela palavra do nosso Deus, pela liberdade que nós temos de ouvir a palavra, pela liberdade que nós temos de estar aqui nessa noite, né? O povo de Deus é um povo muito privilegiado por ter essa oportunidade de ouvir a palavra, das sagradas escrituras, né? Daquilo de que Deus tem para falar conosco, para afirmar a nossa fé, edificar a nossa vida, né? Fortalecer realmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente então, né, enfrentar aí o dia a dia das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, esse é um texto que nos fala sobre a unidade. E a unidade, ela não é algo de que nós criamos, nós seres humanos criamos a unidade. A unidade é algo que Deus criou, que Deus formou, que Deus instituiu, né, entre nós. E por isso, pelo fato de Deus ter criado essa unidade que nós temos, né, em Cristo Jesus, essa unidade que nós temos pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque nós nos encontramos na cruz, né? Todos nós nos encontramos na cruz, né? Somos transformados, somos libertos, somos regenerados, né? Através da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E por isso a unidade é algo de que Deus criou, é um princípio, né, para ser vivido por todos nós. Se é algo de que Deus criou, então, e é algo que nós não criamos, né, nós seres humanos, mas Deus nos chama a responsabilidade, o dever de preservar esta unidade, tão importante na caminhada da igreja, especialmente nesses tempos que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo muito fragmentado, nós estamos vivendo num tempo muito cheio de polêmicas, nós estamos vivendo num tempo muito individualista, não é mesmo?
E por isso a importância do testemunho da igreja para essa sociedade, para essa cidade, para as pessoas que estão ao nosso redor, de olhar para nós como igreja, olhar para este mundo e enxergar um mundo individualista, olhar para este mundo e enxergar um mundo cheio de polêmicas, de olhar para este mundo e olhar este mundo não unido, mas fragmentado, dividido, e ao mesmo tempo olhar para nós como igreja, onde nós podemos dar então testemunho para as pessoas desta unidade, dar testemunho, né, às pessoas que nos conhecem, para as pessoas que nos sondam, para as pessoas que estão olhando para nós, de ver que a unidade ela é possível, né? E essa unidade, além de ser possível, ela pode ser exercida, né, num grupo chamado igreja. Então a gente precisa saber da importância de nós como igreja darmos testemunho dessa unidade, de darmos testemunho nesse momento de culto, né, onde nós somos chamados para poder estar juntos, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para bendizer o nosso Deus. Dar o testemunho, né, nas células, dar o testemunho da unidade, em qualquer atividade da igreja, num tempo tão necessário, né, que as pessoas podem e devem olhar para nós como igreja, né, e a gente então tem essa responsabilidade, esse privilégio então de mostrar essa unidade, né? Porque quando nós falamos sobre unidade, a comunhão e adoração, eles não são atitudes separadas, né? Eles se completam. Então, a comunhão se completa na adoração, e a adoração ela se completa na nossa comunhão. E é exatamente isso que o Salmo 133 quer nos ensinar, né? Que quando a igreja chega aqui para adorar ao Senhor, de que quando a igreja ela chega aqui para ter comunhão com Deus, o que Davi diz nesse texto, de que a bênção de Deus também ela chega junto com a igreja, que vem com essa intenção, que vem com este propósito, que vem com este objetivo de estar aqui nessa noite, em todos os momentos da vida da igreja, para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus e ter comunhão entre nós. Então, quando a gente chega para essa comunhão, para essa adoração, o texto diz então de que a bênção de Deus, ela chega junto para nós. Olha que bênção, né? De poder saber de que a unidade da igreja, a comunhão da igreja, pode ser oportunidades, né, do derramamento, né, da graça de Deus, da bênção de Deus para você e para mim. Por isso que Davi, quando escreveu esse salmo, provavelmente foi quando ele foi ungido rei de Israel, né? Davi, ele substituiu Saul, como nós todos sabemos, né? As 12 tribos, né, de Israel tinham se dividido, tinham se espalhado sobre a liderança, debaixo da liderança de Saul. E quando Davi então assumiu, né, a liderança do povo de Israel, encontrou um povo dividido, um povo que adorava em todos os lugares, um povo que tinha alguns juízes, né, sobre o povo do norte, alguns juízes, né, sobre alguma parte do povo de Israel. Então é um povo que estava dividido, sem direção, adorando deuses falsos, adorando então outros deuses. Não tinha um lugar específico para o povo ir lá e adorar juntos. E é nesse cenário então de que Davi escreve esse texto, onde ele diz que aonde há essa unidade, aonde há essa comunhão, né, aonde há essa adoração sincera, verdadeira, né, com o propósito de adorar ao nosso Deus, é neste momento de que a gente pode receber grandes bênçãos da parte de Deus.
curas, restaurações, libertações, manifestação da graça dele, o derramamento do Espírito Santo de Deus, quando Deus olha para nós, né, e enxerga essa unidade. Quando a gente, como igreja, nós damos testemunho dessa unidade, não só de falar, né, que a igreja lá é unida, né, nós temos uma comunhão muito boa, muito gostosa, mas na atitude de um povo diferente, de um povo separado por Deus, de um povo guardado por Deus, de um povo que tem o privilégio, né, de ser e viver debaixo então da graça e da bênção então do nosso Deus. Por isso, irmãos, Deus sempre quis criar a unidade do seu povo, colocando então essa responsabilidade, como nós falamos, para todos nós de preservar então essa unidade, de manter esta unidade, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, você não precisa ler, vou ler com você, só por favor preste atenção. Efésios capítulo 4, de 1 a 6, diz assim, olha o que ele fala da unidade, nos chama para a responsabilidade de preservar esta unidade. Ele diz assim: rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que não andeis de modo digno da vocação, que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando, olha o verso 3, esforçando diligentemente, para quê? Para preservar a unidade do Espírito, que nos dá o vínculo da paz. E aí ele continua: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, nós somos chamados, nós somos convocados por Deus a preservar essa unidade, custe o que custar. E às vezes é um preço muito caro para a gente pagar por essa unidade, não é verdade? Né? Por renúncia dos nossos próprios desejos, do nosso próprio egoísmo, saber de que a igreja é maior do que nós, saber de que o reino é maior do que nós, saber de que a unidade, nós somos chamados, somos convocados, a nossa vocação também é para preservar esta unidade da igreja. E assim a gente precisa ter isso na sua mente, na minha mente, no seu coração, né? E bem também no meu coração. Agora, irmãos, claro que quando nós falamos sobre unidade, você sabe muito bem disso, com certeza você tem experimentado, né, essa experiência, de que quando a gente fala sobre unidade, isso não quer dizer que nós vamos ter as mesmas opiniões, né? Isso não quer dizer que nós vamos pensar do mesmo jeito. Mas quando a gente pensa sobre unidade, é comunhão, né? A gente precisa exercer essa comunhão mesmo com diferenças, né? Então, claro que todos nós temos a nossa, muitas vezes, visão de muitas coisas que acontecem na igreja, que acontecem entre nós, que acontecem na cidade, que acontecem nessa sociedade, que a gente tem opiniões diferentes, e tudo bem em relação a isso. Isso é a beleza da igreja, isso é a grandeza da igreja, isso é a riqueza da igreja, de ser um corpo, onde o apóstolo Paulo diz, né, que nós somos o corpo, então tem mão, tem pé, tem olhos, tem nariz, tem boca, ou seja, de que há uma variedade de pessoas diferentes, né, no corpo de Cristo. E quando o apóstolo Paulo trabalha sobre a questão do corpo, ele está falando de que isso é a maior riqueza que a igreja tem,
E a coisa mais bela que a Bíblia apresenta para nós, na figura de igreja, é exatamente esse corpo, que somos diferentes, mas a riqueza está exatamente nisso, né? A beleza da igreja está exatamente nisso. A harmonia, a grandiosidade da igreja, ela está exatamente nas diferenças. Então, mesmo a gente falando sobre unidade, a gente sabe de que a gente tem personalidades diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, mas a gente precisa manter a comunhão. A gente precisa manter a unidade, porque nós somos chamados para isso. Nós somos vocacionados para isso, como diz o apóstolo Paulo, para preservar a unidade que o Espírito Santo de Deus criou na sua vida, na minha vida e na vida, então, da igreja. Por isso, o segredo da igreja é essa diversidade, né, de dons. O segredo da igreja é essa diversidade de talento, né, de que Deus concede para toda a igreja. Então, assim, vamos ver sobre unidade, né, o que Davi, então, quer nos dizer, então, aqui nesse texto. A primeira coisa que ele nos ensina, de que a unidade ela é boa e ela é agradável, né? Como diz aqui, ela é boa e agradável. Bom, no hebraico significa excelente, significa maravilhoso. Você pode ter muitas vocações, mas entre elas é de manter a unidade da igreja. Você pode ter muito chamado de Deus para fazer muitas coisas, mas nunca esqueça do chamado de Deus para preservar a unidade do corpo de Cristo, da beleza que é a igreja para Cristo, da riqueza de Deus que é a igreja dele aqui na face da terra. Somos nós. Somos nós. Né? Quando Deus olha para cá, qual é a beleza que Deus vê? A igreja dele. Né? Qual é a maior riqueza de Deus aqui na terra? A igreja dele, né? Que é a família dele, que é o povo de Deus, que é de propriedade exclusiva de Deus, né? Então a comunhão da igreja, a igreja de Jesus, né? Ela é muito, demonstra a sua beleza, ela demonstra a sua grandiosidade, né? Ela demonstra uma harmonia muito grande. E como que essa comunhão e como que essa unidade ela se expressa no nosso dia a dia? Ela se expressa, né, através da nossa comunhão de amar uns aos outros. O que a palavra de Deus diz? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Então, como que a gente dá testemunho para as pessoas lá fora da nossa unidade? Nos amando verdadeiramente uns aos outros. Como que a igreja ela preserva e ela dá testemunho para as pessoas que vivem no mundo caótico, no mundo do individualismo, de um mundo dividido, cada um pensando em si mesmo? Como que nós demonstramos, né, essa unidade, né? Quando a gente socorre as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam ser socorridas, porque a Bíblia diz: compartilhai com os santos as suas necessidades. Então, quando a gente socorre entre nós, quando a gente estende, né, o braço, a mão, tudo o nosso corpo para poder ajudar as pessoas que necessitam, nós estamos dando testemunho do que? Desta unidade. Nós estamos testemunhando lá fora de que nós nos preocupamos, né, uns com os outros, e a gente verdadeiramente se importa, né, com essas pessoas, e a gente socorre, né, elas nas suas necessidades. Como que nós podemos testemunhar lá fora sobre esta unidade, né, de como nós estamos preservando
essa unidade? No serviço diaconal. Né? A Bíblia diz que nós devemos o quê? Servir uns aos outros conforme o dom que recebeste. Então, quando a gente serve, então a gente está testemunhando lá fora de que aqui existe unidade, de que aqui é um povo diferente, é um povo totalmente diferente, com visão diferente, com comportamento diferente, né? Temos o mesmo Espírito, vamos batizar no mesmo, na mesma água, quantidade de água, na mesma ação do Espírito Santo de Deus, né? E além de tudo, nós damos testemunhos lá fora que nós preservamos a unidade da igreja, com a nossa comunhão humilde, né? Quando a gente olha para Jesus e vê como que Jesus, ele esvaziou de si mesmo, né? Como diz Paulo em Colossenses, se entregou a si mesmo, e ele é um modelo de humildade, né? Para todos nós. Então, como que a gente preserva essa unidade? Sendo humildes, olhando para Jesus como modelo da humildade, né? Dele, então, para as nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, a unidade entre os irmãos vem de quem? Vem de Deus. A unidade vem de Deus. Olha aí no verso 32, né? Verso 2, capítulo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Verso 3, essa unidade, né? Ele faz duas comparações, né? No primeiro verso 2 ele faz a comparação da unidade como um óleo, e no verso número 3 é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então ele usa duas figuras para demonstrar sobre essa unidade da igreja, como que Deus olha e como que Deus abençoa a unidade então da igreja, né? Por quê? Porque o óleo ele representa, nesse contexto aqui de que Davi escreveu, expressa unidade. O que texto diz? Que Arão, o sacerdote, né, pegava o óleo, derrubou em cima do quê? Da cabeça dele, veio para a barba, né? Aí o óleo foi descendo para o peitoral, onde tinha ali 12 pedras, né, que representavam as 12 tribos de Israel, ia descendo até a gola ou a orla, né, da roupa de Arão, e acabava de descer e ia lá nas sandálias. Então veja bem, o mesmo óleo que foi colocado na cabeça, ele foi passando por todo o corpo, presta atenção, todo o corpo de Arão, um único óleo, descendo até da cabeça aos pés. E isso tem a ideia de unidade. Isso tem a ideia de unidade, né? Porque de cabeça aos pés é o mesmo óleo. Da cabeça até as sandálias, né? Era o mesmo óleo, expressando assim a unidade do povo de Deus. Passava em cada parte do corpo de Arão, demonstrando com o mesmo óleo essa unidade no corpo inteiro de Abraão. A Bíblia compara a igreja como um corpo, não é? E nós somos o corpo de Cristo. Um é mão, outro é pé, outro é joelho, outro é braço, outro são os olhos, outro é cabeça. E o óleo então passou em todo o corpo, demonstrando essa unidade, de que tem que existir o mesmo óleo derramado no corpo, da cabeça aos pés
demonstrando essa unidade. A outra figura de que Davi coloca aqui é de que é o orvalho, né? E ele diz que esse orvalho é na onde? No Monte Hermon. O Monte de Hermon é o monte mais alto de Jerusalém. De longe as pessoas conseguiam ver o Monte de Hermon, né? E diz Davi então de que o orvalho, né, que subia de baixo para cima, cobria esse monte. E o mesmo orvalho de que cobria o Monte Hermon, pelo vento, né, ele ia andando, o vento ia soprando e ia levando o orvalho até o Monte Sião, a 150 quilômetros, de um monte a outro. Olha que interessante. E Davi diz, olha, que o orvalho, né, no verso 3, do Monte Hermon que desce, então, o Monte Hermon estava no norte, estava no topo do mais alto de Jerusalém. O mesmo orvalho que estava lá, ele descia 150 quilômetros e ia até onde? O Monte Sião. O mesmo orvalho unia os dois montes. Mesmo numa distância longa, ele descia de Hermon e ia para Sião. É o mesmo orvalho. Isso demonstra unidade, é o que ele está nos ensinando aqui. Que é como o orvalho de Hermon que está lá e o mesmo desce. Do norte ele vem para o sul e une os dois montes, através então do orvalho. Então nós temos aqui essas duas figuras, né, que representam essa unidade, né? Tanto o orvalho, né, como o óleo, ele vem de cima, né? O óleo desce da cabeça e o orvalho vem de cima no monte para outro monte. Isso quer dizer que a unidade vem de Deus, vem de cima na vida da igreja. Por isso que é Deus que cria a unidade no povo de Deus. Por isso que é Deus que constrói a unidade no meio do povo de Deus. E a gente tem essa responsabilidade, então, de criar. E qual é o resultado aí no verso número 3, no restinho? Ali ordena o Senhor a sua... Ali, quando o povo está junto. Ali, quando o povo está em comunhão. E aqui é uma afronta, né, esse texto, aquelas pessoas que podem achar que pode viver igreja na sua casa. Aquelas pessoas que podem achar, né, que só a fé dela é suficiente e de que ela não precisa estar aqui. Né? Tem pessoas que, olha, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas não quero saber de igreja. Né? Eu faço a minha oração, né? Faço lá meu devocional, né? Eu adoro a Deus lá no meu quarto, na minha casa, mas lá na igreja não dá. Não dá, não tem jeito, eu tenho ranço da igreja. Algum irmão lá, né, ele pipocou comigo, né, fez mal, então não quero ir lá não. Não. Mas ela quer a bênção de Deus, sim ou não? Quem que não quer, né? Quem que não quer? Mas esse texto diz que para ser abençoado precisa estar aqui. Para ser abençoado precisa estar em comunhão com a igreja. Para ser abençoado precisa estar nessa unidade que Deus criou. Para ser bênção, receber a bênção de Deus, ela precisa preservar esta unidade. Ela precisa saber que Deus vai salvar a igreja. Se ela não estiver aqui, ele não vai ser salvo. Porque tudo que Deus prega e ensina é para a igreja. Não são para indivíduos. Viver isolado. Por isso que Deus, quando salvou você, colocou você nessa família. Né? Por isso que Deus, quando salvou você, Ele não deixa você isolado. Ele te dá o direito de você se tornar
filho de Deus e coloca você na família dele, que é a igreja. Não é? Se a igreja não tivesse importância na salvação de uma pessoa, Deus não faria isso. Deus não trazia ela e colocava o nome dela, o maior título que ela podia ter, que ela pode ter, é filho de Deus, e colocar na família. Se Deus não desse importância. Então, por isso que é extremamente importante, se por acaso você está pensando em sair da igreja, não faça isso. Você vai perder muitas bênçãos de Deus. Mas muita. Você precisa saber que muitas bênçãos que você está pedindo, está jejuando, que você está clamando, você precisa manter a unidade da igreja. Você precisa estar aqui no povo de Deus. Você precisa estar junto com esse povo, amar esse povo, servir esse povo da igreja aqui, adorar junto com esse povo. Tá? Onde ele tiver esse povo, você tem que estar junto. Tem que estar aqui, tem que estar na escola dominical, tem que estar lá na célula, tem que estar na reunião de oração, tem que estar onde tiver esse povo, você tem que estar lá. Porque eu preciso manter essa unidade. Eu preciso estar lá. Eu fui chamado para isso, eu fui vocacionado para isso, por Deus. Eu preciso preservar, perseverar na unidade. E saber que essa unidade, Deus vem junto com essa unidade a bênção dele, a graça dele, a libertação dele, a transformação dele. Então esse negócio de ficar, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, esquece. Não funciona. Não vai ter liga diante lá de Deus. Não tem como você chegar lá diante de Deus e reclamar para Senhor, não fui na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano e tal. Deus, afasta de mim que eu não te conheço não. Não te conheço. Você não estava lá, não caminhou, não perseverou, não pagou o preço da unidade. Então a gente precisa preservar essa unidade, irmãos, focar essa unidade. Às vezes a gente foca em tantas outras coisas, mas eu vou te falar uma coisa: a unidade é a base de todas as outras bênçãos na vida da igreja e na sua vida individualmente falando. É a base. Por isso que Jesus diz: o que você liga aqui, Deus liga na terra. O que é desligado na terra, é desligado aqui, na vida da igreja. Na vida da igreja. Por isso que nós estamos em comunhão, irmãos, com a igreja, nós somos, por isso que a gente não pode viver isolado. Por que a gente tem que estar aqui? Porque é aqui que nós somos o quê? Ensinados, somos exortados, somos encorajados, somos fortalecidos, para a gente caminhar de forma saudável, na presença do nosso Deus, Por isso que a gente falou que a união ela é a base, das bênçãos de Deus. E Davi diz: olha, em Sião é onde estava o templo de Jerusalém. E ele diz então, é ali, ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. É ali quando o povo sai das suas casas, porque esse é um texto que as pessoas, pelo menos 3 vezes por ano, elas subiam para Jerusalém. E era uma canção, essa era uma poesia que o povo de Israel cantava enquanto eles estavam indo para Sião, enquanto eles estavam indo para o templo de Jerusalém. Então as pessoas saíam das suas casas, das suas regiões, caminhavam dias, enfrentavam desertos perigosos, frio, muito calor no deserto, e eles iam a pé com toda a sua família, e eles iam para onde? Para Jerusalém. Por isso que Davi diz, ali, ou seja, em Jerusalém, que Deus ia abençoar o povo, ou seja, eles tinham que estar todos lá. Eles tinham que estar em unidade lá no templo de Jerusalém. Eles tinham que pelo menos 3 vezes no ano sair das suas casas, deixar alguns dias do seu trabalho e levar toda a sua família
para estar lá, e era longe, muita gente vinha de longe, vinha a pé, e passava por perigos, por salteadores, né? Pessoas que estavam ali na espreita para roubar ele, e esse povo não deixava de ir na igreja de Jerusalém para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E Davi diz, olha, é ali, né, que Deus ordena a sua bênção. Ou seja, é ali, quando o povo está unido. É ali, quando o povo está em comunhão. É ali, né, quando o povo está adorando ao Senhor como igreja. Né? Ele diz, olha, é ali, né, quando o povo está unido. É ali quando o povo busca a Deus. É ali, né, quando nós somos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de bendizer o nome do nosso Deus. Então ele diz, olha, é ali. E a nossa oração é de que o ali seja aqui. Aqui na igreja. Quando você olhar, quando ele fala ali Deus ordena, você pode dizer, olha, é aqui. Na igreja, na unidade da igreja, na comunhão da igreja, é aqui que Deus ordena a sua bênção, né, para a sua vida e bem como então também para a minha vida, né, servido ao cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos dê essa unidade. Você precisa batalhar por ela. Você precisa brigar por essa unidade. Você precisa defender essa unidade da igreja. Você precisa participar dessa unidade. Você precisa caminhar junto com o povo de Deus, com a liderança dessa igreja. Você precisa, claro, mesmo com ideias diferentes, né, visões diferentes, mas manter a comunhão com essa igreja. Por quê? Porque é aqui, né, que Deus vai ordenar a bênção de Deus, ou seja, nessa unidade, nesse relacionamento, nessa comunhão. Então, se nós queremos ser igreja, né, ser da graça de Deus, da presença de Deus, da exuberância de Deus, né, na nossa vida, a gente precisa preservar esta unidade, porque essa unidade, mais uma vez, é a base de todas as bênçãos que Deus pode derramar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre esta igreja. Então não despreze a comunhão da igreja, não despreze a unidade da igreja. Venha para cá, esteja aqui sempre, caminhe sempre juntos, né? Amando um ao outro, suprindo as necessidades, servindo ao outro um serviço diaconal, e faz isso com muita, mas muita humildade. Antes de fazer qualquer movimento que possa prejudicar a caminhada da igreja, mas você pensa bastante, mas muito, você ora bastante, com certeza o Espírito Santo de Deus vai remover do seu coração qualquer estratégia sua, qualquer movimento que possa prejudicar. Não, eu preciso estar lá para ajudar, fazer parte, né, com a pastora, com a liderança da igreja, com o ministério diaconal, né, o que vem por aí, o que é proposto, né, os projetos, né, pode contar comigo, porque é aqui que Deus vai abençoar, né, e é aqui que Deus vai abençoar você, né? Se você está aqui, porque Deus colocou você. Porque a gente está aqui pensando que está em outra igreja, ou em outra cidade, em outro trabalho. Se Deus quisesse que você estivesse em uma outra igreja, você já estava lá. Se Deus quisesse que você estivesse morando em uma outra cidade, você também já estava lá. Se Deus quisesse que você fizesse, você já estava lá. Se você está aqui, é porque Deus quer que você fique aqui. Sim ou não? Sim, nada pode atrapalhar o propósito de Deus, nem você. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, é que esse tempo é seu de estar aqui. E aproveite o máximo que você possa estar, aproveite o máximo do tempo que você está aqui. Porque você só vai lá onde você quer só quando Deus permitir. Mas enquanto não Deus permitir, olha, concentre-se aqui, esforce-se aqui. Né? Então, se você mora aqui, você trabalha aqui, você congrega aqui, você serve a Deus aqui, Deus quer que você esteja
aqui. Senão ele tinha levado você para outro lugar há muito tempo. Então, não fique sonhando, imaginando, né? Porque é aqui. É aqui. É aqui. E não tem outro jeito, não adianta espernear, porque é aqui. Né? Para manter a unidade. É assim que Deus age. Quando Ele quer você para outro lugar, Ele vai te levar, né? No tempo dele, né? Quando Ele quiser. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus ajude a gente a exercer esse chamado, essa vocação, como diz o apóstolo Paulo, né, de manter essa unidade. Tudo que nós como igreja podemos planejar, pensar, idealizar, orar, clamar, jejuar, a unidade é a base de tudo da igreja. Porque isso é bom e é agradável ao coração e aos olhos de Deus. Se Deus tiver... né? Se Deus se agradar da unidade da igreja, irmão, ninguém segura a igreja. Ele vai abençoar, vai encher a igreja de dons, de talentos, mesmo da diversidade, né? Cada pessoa servindo a Deus do seu jeito. A igreja vai que vai e que vai. Agora, se é uma igreja desunida, se tem pessoas provocando divisão, alguma coisa, né? Que a Bíblia fala que tudo isso é da carne, não é de Deus. Aí não vai, irmão. Não vai. Vamos patinar, não vamos sair do lugar. Vamos ter ilusão que nós estamos avançando, mas não estamos, não. Então, a unidade é a base de tudo. Então, se nós queremos avançarmos, se nós queremos fazer diferença no reino de Deus, se nós queremos fazer diferença em todos os lugares que nós estivermos, aonde você for, preserve a unidade, mantenha a unidade, lute por ela e defenda essa unidade. Com certeza vai ser muito bom e agradável aos olhos de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos orar. Já pode encerrar também, senhor Abdias? Ou vai ter mais um cântico? Vai cantar? Amém, cantar. Então eu vou fazer uma oração, depois a bênção apostólica já, encerrando. Muito obrigado, viu, irmãos? Obrigado, viu, Abdias? Ter deixado a gente aqui, vim aqui falar com vocês, ministrar o coração. Uma alegria rever os irmãos, né? Poder servir a igreja na ausência, né, da pastora. Já algumas vezes já esteve conosco lá, ministrando, né? Quando for lá em Santa Fé, estiver por lá, passe lá para nos visitar. Será uma alegria receber vocês lá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Que privilégio nós temos como igreja, Pai, de poder sair das nossas casas, poder vir para cá, para cantar para o Senhor, para os Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor que é Salvador nosso, o Senhor que pagou um alto preço pelas nossas vidas, para ter essa liberdade, Pai, para estar aqui nessa noite, como resultado da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade para com as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelos cantos que nós oferecemos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelas leituras que nós fizemos para o Senhor. Obrigado pelas orações, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pelas crianças, obrigado pelos adultos. Obrigado por famílias, Pai, que saíram da sua casa para estar aqui, Senhor. Nós Te damos glórias e aleluias e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que é o nosso dono, que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da IPI de Jales. Obrigado, ó Pai, por essa igreja, Senhor Jesus, que tem caminhado, que tem lutado, que tem feito um bom combate, ó Pai, para pregar o Teu Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, ó Pai, o Evangelho que pode transformar a vida das pessoas, Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos que Tu esteja derramando, ó Pai, do Teu Santo Espírito cada vez mais e mais na vida dessa igreja, enchendo ele de coragem, enchendo ele de ânimo, enchendo ele de entusiasmo, enchendo ele de alegria, Senhor, de poder servir ao Senhor,
de poder adorar ao Senhor, enchendo eles, ó Pai, da unidade que vem do Senhor, dos altos céus para a vida desta igreja, ó Pai. Ajuda eles, Espírito Santo de Deus, a manter essa unidade, ó Pai, esse amor verdadeiro que eles têm demonstrado, Senhor, para que eles possam caminhar juntos, unidos, ó Pai, fortalecidos, edificados, desafiados pela Tua palavra, que mesmo em meio à diversidade de dons, de talentos, ó Pai, mas que eles possam manter a beleza, a grandeza de serem diferentes, mas adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus, com o mesmo propósito, ó Pai, de alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Para que essa unidade, ó Pai, possa cumprir com o propósito que o Senhor tem para nós como igreja. Porque a igreja só está aqui, a igreja só existe, ó Pai, para alcançar o Teu propósito, que é alcançar vidas para o Senhor Jesus. Pessoas, ó Pai, para que possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Por isso, reveste a Tua igreja dessa capacidade, dessa autoridade, ó Pai, no meio de uma sociedade individualista, no meio de uma sociedade caótica, no meio de uma sociedade, ó Pai, doente. Que a Tua igreja seja remédio para a cidade aqui, Pai, de Jales, Senhor Jesus, através da proclamação do Teu Evangelho, Pai. Que a igreja, Pai, possa apresentar a única saída que tem para as pessoas que estão desesperadas, angustiadas, ó Pai, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, Senhor Jesus. Abençoe a liderança da igreja, ó Pai, dando a Tua estratégia, dando, Senhor, trazendo a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que tudo possa estar alinhado com a Tua vontade, Pai. E assim, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida dessa igreja, que Tu esteja concedendo a eles, ó Pai, para que eles possam experimentar, Senhor Jesus, da Tua graça, das ricas bênçãos que o Senhor tem para a vida de cada um deles aqui, em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por essa igreja. Continue abençoando a pastora, a Pai reverenda, dando a ela discernimento, sabedoria, sensibilidade do Teu Santo Espírito, ó Pai, revestindo ela de autoridade, Senhor Jesus, cada vez mais e mais, para que junto com o Teu povo aqui, Senhor, possam ser grande instrumento nas Suas mãos nessa cidade. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essas vidas tão preciosas ao Senhor. Irmãos, que a graça do nosso Deus seja sustentando a vida de cada um de vocês. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envolva a sua vida e toda a sua família, no seu trabalho, no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Regenerador, o ensinador das nossas vidas, e seja derramado na comunhão do Espírito Santo de Deus, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e seja sobre a vida de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, nos negócios de vocês, nas decisões de vocês, e aonde vocês colocarem o planta dos seus pés nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.